Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, vamos aqui para mais notícias do Flamengo. Dessa vez tem um corte de um debate intenso entre Mauro César e Pilhado sobre o Mengão. Então já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho e vem comigo. Bora pro vídeo. Só que, Mauro César Pereira, você já deixou claro que o Bruno Henrique hoje, na sua opinião, já é muito maior do que o Gabigol. Para a história do Flamengo, né? Para essa geração, você acha que o nome que tem que ser mais eternizado é o dele, e eu concordo. Eu acho que hoje o Bruno Henrique, pelo que ele vem entregando, pelo que ele entregou, inclusive, porque muito se fala do Gabigol em 2019 pelos 2 gols na final, e eu acho que foram históricos, mas aquele 2019 o Bruno Henrique foi o cara do Flamengo. Só que ele não é tão midiático, na verdade ele não é nada midiático, né? E ele chega longe do lado midiático do Gabigol, que faz comemoração, faz polêmica contra os rivais. Então ele acaba sendo menos falado. Mas esse Bruno Henrique, Mauro, ele assumiu o protagonismo de novo, que ele tinha perdido no time do Flamengo. E ele assume novamente, né? O que falar do protagonismo do Bruno Henrique com 33 anos? E outra, Mauro, Felipe Luiz, né? Até para sair um pouco da mesmice, que a gente sempre vem falando bem dele, porque tem que falar, porque o cara faz um trabalho impecável, essa é a verdade. Os números dele, 22 jogos, 16 vitórias, 6 empates, são os últimos 22 jogos do Felipe Luiz, 22 jogos de invencibilidade. Ele tem 81,8%, né, de aproveitamento nesses últimos 22 jogos, 43 gols marcados e 11 gols sofridos. Além disso, Mauro, desde que ele assumiu, ele só perdeu um jogo. A pergunta que eu faço, eu sei que você odeia a comparação, mas não tem como fugir dessa comparação, porque todos os rubro-negros se fazem hoje. Já dá para comparar o Felipe Luiz com aquele cara que o inspirou, que ele mesmo diz, minha inspiração é o Jorge Jesus. Jorge Jesus falou numa entrevista recente que conversa ainda com o Felipe Luiz, que eles ainda se falam sobre futebol. Já dá para comparar, Mauro, o trabalho, ou é muito cedo porque o Felipe Luiz ainda não teve uma temporada cheia que ele vai ter agora com o Brasileiro e Libertadores? É óbvio que não tem como comparar, né? Pelo amor de Deus, né, Thiago? Um cara ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro com recorde de pontos. E pegou o time vários pontos atrás do líder na 10ª rodada que ele estreou. E passou o rodo em todo mundo. O Felipe Luiz sequer ainda disputou um Brasileiro inteiro, pegou na reta final. E o time ontem teve alguns problemas também, né? O lance do gol, acho que tem uma falha grave. 2 jogadores do Vasco livres na segunda trave para finalizar. O primeiro fura e o segundo faz o gol. O Arrascaeta estava fazendo marcação ali. Acho que ele ontem também jogou um pouco por alto a história da minutagem. Durante o jogo se preocupou com isso, mas a formação inicial, ele pôs jogadores que estão jogando direto. Varela jogando direto, Wesley direto, Arrascaeta muito mal e continua jogando. E o Luiz Araújo fica de fora. Está na hora também de pensar nisso. O que acontece com o Arrascaeta? Vai jogar até quando como titular pelo nome? Errando tecnicamente, fisicamente não parece bem também, cometendo falhas que não são compatíveis com um jogador dessa qualidade. Ele é o técnico, ele vai ter que tomar algumas decisões. E o jogo agora é contra o Fluminense, tudo indica que o Fluminense deve passar hoje, e aí o buraco é bem mais embaixo. É bem mais embaixo. Você pega os 32 últimos jogos do Flamengo e Fluminense, é total equilíbrio. Total equilíbrio. Se pegar os 20 últimos, o Fluminense tem mais vitórias do que o Flamengo no confronto. 2 a mais. Aí é outra história. O Fluminense é outro papo, não é o Vasco não. O Fluminense encara o Flamengo, compete com o Flamengo. Não estou falando desses 2 jogos do Felipe Luiz, não. Estou falando do recorte muito mais amplo. E fizeram 4 finais entre 2020 e 2023, cada um venceu 2. E a última vencida pelo Fluminense foi 4-1, né? E tinha perdido por 2-0. É outro confronto, aí o Felipe vai ter que mostrar as suas armas, mostrar o seu repertório, capacidade de usar o elenco e talvez até tomar algumas decisões. O Luiz Araújo está pedindo passagem, por que ele não joga? Tudo bem que ele gosta do Plata, o Plata está jogando bem e tal, mas não se justifica. O que eu achei que foi ontem bem foi o De La Cruz, fez um ótimo jogo, para mim fez um ótimo jogo, não foi até o final, até por questões óbvias, voltando agora depois de uma inatividade, mas o Arrascaeta é um ponto para ser discutido. Ele já sinalizou que se não estiver bem, ele vai perder a posição. Está jogando com o nome. Não faz uma jogada, não participa do jogo como antes, não consegue desenvolver. O que acontece com ele? Está mal fisicamente? Por que está mal tecnicamente? O que se passa? Isso tem que ser visto, tem que ser descoberto, tem que ser percebido. Agora, acho que qualquer comparação precipitada com relação a qualquer profissional
no estágio do Felipe Luiz está começando, isso é muito ruim para ele, não tem que comparar. Jorge Jesus concluiu um trabalho e está começando a sua escalada. Ganhou a Copa do Brasil, é verdade, mas pegou já na semifinal e ganhou a Supercopa, que é um jogo só. Jogando bem, ótimo trabalho, mas é só um começo, né? Tem que ficar comparando com um técnico consagrado e que antes já tinha ido muito bem no Benfica, devolveu ao Benfica a hegemonia do futebol português, antes de treinar o Flamengo, bateu o recorde de vitórias lá no Al Hilal. Mas na Arábia Saudita sim, mas tem vários jogadores importantes lá, técnicos que foram para lá ganhar milhões e ele foi muito bem, né? Então ele tem uma trajetória, né? Champions League, disputou, antes de ser demitido, se classificou no grupo que teve o Barcelona eliminado. Então o Jorge Jesus tem feitos que o Felipe Luiz nem teve oportunidade de fazer. Então acho que não tem que ficar comparando, não. Acho que e você acha o trabalho semelhante? Não, você acha o trabalho semelhante que ele diz que ele se inspira no Jorge Jesus, forma de jogo ou não? Ele se beneficia o quê? Porque joga com pressão alta, joga tentando recuperar a bola no campo de ataque. Acho que o Flamengo jogou assim também com o Vitor Pereira em alguns momentos. Até com o Tite. Essa é uma característica do Flamengo, não é do Felipe Luiz. É a necessidade de um time com muitos jogadores ofensivos, é você começar a se defender atacando, tentando recuperar a posse de bola no ataque. E outros técnicos fizeram jogar assim também. Do Vitor Pereira eu nem vou falar, mas do Tite jogou não assim, dá pra comparar. Pega Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. Não é um jogo, Thiago. Eu disse o quê? O Flamengo do Felipe Luiz joga assim sempre. Eu disse o quê? O Flamengo jogou dessa maneira também com outros técnicos. Ou seja, essa é uma característica do Flamengo. E não foi só esse jogo. Teve outros jogos que o Flamengo jogou assim. Não, mas o Tite acabou com essa característica do Flamengo. Não, ele não acabou. O Flamengo não tinha essa característica do Tite, mano. Sim, mas é a minha opinião. Só a minha é diferente da sua. Posso terminar? Se você deixar eu concluir. Pode. Então deixa eu terminar. O Flamengo jogou assim com outros técnicos. É surreal. O Flamengo jogou assim algumas partidas com o Tite, não todas as partidas, o que é até um erro da parte dele, né? Deveria ter sido o time mais impositivo mais vezes. Jogou assim com o Paulo Souza, jogou assim com... Isso é uma natureza do Flamengo. Esse time, com essa característica, essa formação de elenco, não é time para jogar futebol reativo, não é time para jogar esperando o adversário, a não ser situações muito peculiares. Fora de casa, em mata-mata, em determinada situação, pode ser necessário, quando tem um jogador expulso. Mas essa é uma natureza do Flamengo. O mérito do Felipe Luiz é entender isso, ele entende isso, ele percebe isso. Ele percebe que o Flamengo não é o Atlético de Madrid, onde ele jogou, que atua de uma forma absolutamente antagônica. Mas essa é uma natureza do time, do Flamengo, desse elenco, dessa era do Flamengo. É meio que DNA até do clube. É como a torcida gosta e esse time tem condição de jogar assim. E joga dessa maneira porque é a maneira que tem que jogar. O Flamengo jogou contra o Fluminense do Diniz algumas partidas, até quando perdeu, dessa forma, pressionando o campo de ataque, o que causa desconforto para os times do Diniz, que gosta de construir lá de trás. Então, acho que assim, ele não está inventando a roda. Ele faz um trabalho muito bom, mas a gente não pode também começar a achar que ele não está inventando a roda. Ele está fazendo o que tem que fazer mesmo. Porque ele jogou, ele percebe, ele é inteligente, ele teve diferentes treinadores no próprio clube e ele percebe que essa é a forma mais adequada para utilizar esse elenco. Não é um time para jogar de contra-ataque, para jogar esperando o adversário, pelo contrário, é um time para pressionar. E ele está fazendo isso. Agora, não é só o Jorge Jesus que joga assim, não é só o Felipe Luiz que joga assim, isso é uma das maneiras de jogar futebol. Tem várias formas, essa é uma delas. E é como joga o Flamengo, é como joga o time dele. E ele tem méritos por colocar o time para jogar dessa forma. Mas jogou assim também com outros técnicos. Porque a natureza do time é essa. A natureza desse Flamengo é essa aí. Como outros times têm outra característica de jogar de forma talvez um pouco mais cautelosa, esperando, jogando no erro do adversário. Cada um tem a sua forma de jogar. E essa era do Flamengo, com esses jogadores, é assim que joga. E é assim que tem que jogar. Qualquer coisa diferente disso, a não ser um jogo muito peculiar, alguma situação muito específica, a tendência é dar errado. Dá errado, mas com outros técnicos jogou assim. Jogar assim não significa que jogou sempre assim, né? Mas jogou assim, com outros técnicos também. Que é uma coisa assim, com relação ao Tite, que é muito curiosa. A confusão que se faz com o Tite com relação à imagem dele, o perfil dele como técnico, como fosse um defensivista. As pessoas esquecem, por exemplo, que era a seleção brasileira. Funcionou tudo errado, foi uma porcaria. Mas a formação, a escalação do Brasil na Copa do Mundo era um time super ofensivo. Paquetá era volante, gente. Jogava com 2 atacantes nas pontas, Neymar e o centroavante, que era o Richarlison. O time era ofensivo, o Flamengo jogava com formação ofensiva. Agora o Felipe tem... Não, mas o que eu digo... O Felipe tem adotado... é isso, Mal. O Felipe Luiz, ele soube aproveitar esse DNA do Flamengo. Ele aproveitou, ele conseguiu. O Tite não. O Tite conseguiu em 5, 6 jogos. O Tite, se a gente for ver, quando que a gente ia imaginar um jogo do Flamengo contra o Peñarol, do Felipe Luiz, do jeito que foi o Flamengo do Tite? Não ia. Mas como é que foi aquele jogo, Thiago? O de volta?
Os dois jogos. O Flamengo jogou em cima do Peñarol os dois jogos. Foi péssimo. Mas o Flamengo jogou em cima do Peñarol os dois jogos. Mas não criava chance, não. Não criou uma porção de chances. O jogador perdendo gol na pequena área. Bruno Henrique perdeu gols no Maracanã. O Plata perdeu um gol na pequena área que ele não foi na bola. Foram várias chances perdidas nos dois jogos. O Flamengo jogou dentro da área do Peñarol os dois jogos, cara. Os dois jogos. E perdeu a porção de gols. O que eu tô falando é que o Tite, quantos jogos a gente viu do Flamengo sem atacar, do Flamengo sem propor? Com o Felipe Luiz, eu concordo com você. Esse é o DNA desse time. Só que ele sabe aproveitar. Mas eu não estou comparando o Tite com o Felipe Luiz. Estou dizendo que o Flamengo joga assim com qualquer técnico, a não ser que chegue lá um cara que queira mudar completamente, que vai dar tudo errado. E os técnicos que lá passaram, todos eles em algum momento jogaram assim, porque é a natureza do time. Todos eles, sem exceção. Com o Sampaoli, sempre o Flamengo teve jogos assim, porque é a característica desse elenco, desse time. É como tem que jogar. E ele sabe bem disso, então ele tenta jogar dessa forma. Mas isso não significa que ele tem que ser comparado a Jorge Jesus, que eu acho que são situações diferentes. Um técnico já consagrado, com um nome, como currículo, ele está só começando. Eu acho até que é ruim para ele esse tipo de comparação, porque ele ainda vai ter que passar por muitas provações. Agora mesmo, vai ser ontem a minutagem ontem não foi prioridade na escalação inicial, não. O Danilo foi preservado com dores musculares, mas o Wesley está jogando todas, o Varela estava jogando todas, o Arrascaíta está jogando direto, o Gerson está jogando direto, e estava 1-0 para ele, podendo perder ainda por 1-0. Mas ele meteu assim, eu quero ganhar, meteu o time e vai com força máxima contra o Fluminense. Né? A grande questão que eu acho hoje é qual é a força máxima. Hoje, nesse momento. Luiz Araújo ou Arrascaíta? O Arrascaíta para você tem que ser reserva. Eu acho que hoje, se ele botar o Luiz Araújo de saída para jogar por dentro, o Arrascaíta fora, pode ser interessante. E para usar o Arrascaíta 15, 20 minutos no final, talvez, porque ele não está rendendo. Talvez entrando no segundo. Ontem, por exemplo, o Verratti tinha que ter saído. Ah, mas ele, o goleador, ele pode. Não chegou bola nenhuma para ele, ele tropeçou, caiu sozinho, não consegue participar, não tem intensidade, não tem velocidade. Tudo bem, ele é um ótimo atacante para finalizar, mas ele briga um pouco com a bola. E na proposta do Vasco ontem, era para ter saído. Felipe Coutinho não consegue, cara, não tem intensidade. Então, assim, o mesmo vale para essa versão desse momento do Arrascaeta. Antes que algum bobalhão venha daqui a 6 meses, ele está comendo a bola, você queria barrar. Hoje, a bola que está jogando a Arrascaeta não justifica que ele tenha lugar cativo no time, com outros jogadores pedindo passagem. É o caso do Luiz Araújo, pode jogar por dentro, pode jogar pela ponta, dá várias opções. Ele pode ter o Luiz Araújo de uma ponta, o Plata na outra, o Bruno Henrique de centroavante, o Gerson jogar um pouco por dentro. Eles podem alternar, a hora o Gerson vai abrir pela direita, o Luiz Araújo pode ocupar aquele espaço, pode trabalhar pelo meio. Ele tem várias possibilidades com esse elenco. E eu acho que é necessário, sim, que se entenda o que acontece com o uruguaio. Porque a participação dele é muito, muito abaixo do que ele tem que apresentar, do que ele pode apresentar. E o que a gente vai ver agora são 2 jogadores importantes acontecendo no Fla-Flu. Tem um detalhe importante. Que é de um lado o Arrascaeta e do outro lado o Arias. O Arias jogando muito bem por dentro, inclusive, não só pelo lado. E o Arrascaeta jogando muito menos do que ele pode jogar. Isso é uma tarefa para o técnico. Ele já deu sinal na coletiva retrasada. Foi na casa dele, conversou que pode perder a posição e realmente é para se pensar nisso. Não está aguentando, não está bem. Ontem, inclusive, era um erro na hora que levantaram a placa. Se você percebeu isso, levantaram a placa errada. Era a placa 18, De La Cruz, levantaram lá o 10. Aí correu lá o auxiliar técnico, não, tá errado, tudo, o próprio jogador avisou e tal. Mudaram. Quando o Arrascaeta viu o número 10, fechou a imagem em cima dele, aquela cara de cansado dele já foi se arrastando para sair do campo. Aí apareceu o 18 e ele voltou para o jogo. Quer dizer, é isso. Tá sempre cansado, tá sempre se arrastando. Caramba, quando esse cara vai ter condição de jogar? Ainda tem um empresário dele querendo fazer contrato vitalício, sei lá o quê, renovar contrato. Tem alguma coisa errada aí, isso tem que ser visto, isso é uma tarefa pro Felipe, ele tem que resolver isso aí. E se puser no banco, porque não tá rendendo, banquinho para ele. Tem que entregar, meu irmão, não pode ser essa bola só não, tá muito abaixo, muito abaixo. Outra coisa que tem que ser visto também é o Gerson. O Gerson não finaliza por quê? Qual o problema desse jogador? Ele ontem roubou uma bola, ficou frente a frente com o goleiro, tocou pro lado buscando o Plata, o João Vitor interceptou o passe, a bola foi muito mais pro zagueiro do Vasco. Chuta no gol, irmão. Impressionante, não chuta. Como diz meu amigo André Rocha, parece que para chutar no gol alguém tem que botar uma arma na cabeça dele, cara, senão ele não chuta pro gol. Pô, pelo amor de Deus, chuta pro gol. É impressionante, o Gerson não chuta. São tarefas que ainda têm que ser executadas pelo técnico, mudar um pouco a postura dos jogadores, finalizar mais. O Arrascaeta tem que estar em forma. Qual o problema dele? Eu não sei. É físico, é técnico? O que está acontecendo? Por que não está conseguindo render? Por que está rendendo tão pouco? Não dá para jogar com o nome, não. Joga com o nome quando você não tem opções no elenco. O elenco é pobre, você vai ter ali um cara que vai jogar com o nome. O Felipe Coutinho está jogando com o nome. Paier. O Paier nem joga, né? Fica no banco, né?
Aliás, ontem tinha Vascaíno com raiva que apareceu uma foto dele no Sambódromo depois, não sei se era de ontem. Os caras estavam na rede social com os abelha africana, que o Vasco teria perdido, o Payet estaria no Sambódromo. Não sei se a foto era de ontem ou de outro dia de carnaval. Mas o pessoal na bronca com ele. Deixa o rapaz ir pro desfile também. Não vai mudar nada, gente, o Payet do carnaval, vendo o desfile na Sapucaí ou em casa dormindo depois de mais uma derrota do Vasco. Não é isso que vai alterar a situação do clube. Na verdade, o Payet não tem que renovar contrato, né? Porque não se justifica. Jogador caro que não entrega nada pro Vasco. É só uma grife, né? Teve ali um lampejo num determinado momento e só. Mas eu acho que tem tarefas aí pro Felipe Luiz, tem coisas importantes para ele resolver. E agora que o bicho vai pegar, porque tem essas finais com o Fluminense, tudo indica, né? Que seja o Fluminense e depois começa o Brasileiro. E ele vai ficar sem vários jogadores agora durante a data FIFA, né? Por conta dos jogos das seleções. Então ele vai ter que treinar sem esses caras, depois reincorporá-los e aprontar o time para jogar com o Internacional, que está muito próximo de ser campeão gaúcho e é o primeiro adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo nos últimos 8 anos contra o Vasco, hein? São 32 jogos. A gente vai botar a arte aí na tela, que é bizarro esse retrospecto, né? O Flamengo nos últimos 8 anos contra o Vasco, 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 11 empates, 2 vitórias do Vasco. 53 gols marcados pelo Flamengo, mais que o dobro do Vasco, com 24 gols marcados. 70,8% de aproveitamento. 15 jogos sem sofrer gols o Flamengo. É uma hegemonia surreal.